Você já se perguntou por quê, mesmo querendo mudar de vida, você continua acordando todos os dias e repetindo exatamente os mesmos padrões? Por quê? Mesmo lendo livros de autoajuda e assistindo vídeos motivacionais, sua realidade permanece praticamente idêntica. A resposta está em algo que a neurociência descobriu e que vai chocar você. Você está literalmente viciado em ser você mesmo. E hoje, neste vídeo, vou revelar exatamente como funciona esse mecanismo cerebral que te mantém preso. E mais importante, vou te mostrar o caminho científico para quebrar esse ciclo e finalmente criar a vida que você deseja. Então presta muita atenção, porque o que vou compartilhar aqui tem o poder de transformar não só sua mente, mas sua biologia inteira. Vamos começar com um dado científico impressionante. Estudos mostram que você tem entre 60 mil e 70 mil pensamentos por dia. Parece muito, não é? Mas aqui vem a parte chocante. Cerca de 90% desses pensamentos são exatamente os mesmos que você teve ontem, e antes de ontem, e na semana passada. Você está essencialmente pensando os mesmos pensamentos repetidamente, dia após dia. Agora pense comigo. Se você acredita que seus pensamentos influenciam sua realidade e você está pensando as mesmas coisas todos os dias, como você espera que algo diferente aconteça em sua vida? É como se você fosse um músico tocando a mesma melodia indefinidamente e esperando que uma sinfonia completamente nova apareça. Simplesmente não funciona assim. Os mesmos pensamentos levam você a fazer as mesmas escolhas. As mesmas escolhas geram os mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos criam as mesmas experiências. E essas experiências produzem as mesmas emoções. E essas emoções, por sua vez, reforçam exatamente os mesmos pensamentos. É um ciclo fechado, uma prisão mental da qual a maioria das pessoas nunca escapa. Mas aqui está o que você precisa entender. Esse ciclo não é apenas psicológico. Ele é profundamente biológico. Sua química cerebral, seus circuitos neurais, seus hormônios e até mesmo a expressão dos seus genes estão completamente alinhados com esse padrão repetitivo. Em outras palavras, você não é apenas mentalmente a mesma pessoa todos os dias. Você é biologicamente a mesma pessoa. E essa é a sua personalidade. A forma como você pensa, age e sente define quem você é. E quem você é cria sua realidade pessoal. Então, se você quer criar uma nova realidade, você precisa se tornar uma nova pessoa. Isso não é metáfora. É literalmente o que precisa acontecer em nível neurológico e químico. Você precisa pensar pensamentos diferentes, fazer escolhas diferentes, agir de maneira diferente e, principalmente, sentir emoções diferentes. A maioria das pessoas tenta criar uma vida nova, sendo a mesma pessoa de sempre, e por isso falham repetidamente. Agora, vamos falar sobre aprendizado e mudança real. Quando você aprende algo novo, quando você absorve uma informação que nunca tinha visto antes, algo fascinante acontece no seu cérebro. Neurônios começam a se conectar, criando novas redes neurais. Essa é a base física do aprendizado. Um estudo premiado com o Nobel mostrou que quando uma pessoa aprende apenas uma informação nova, o número de conexões entre neurônios pode dobrar, passando de 1.300 para 2.600 conexões. Isso é evidência física de que você está mudando. Mas aqui está o problema. Se você não revisar essa informação, se você não pensar sobre ela, se você não aplicar esse conhecimento, essas novas conexões simplesmente desaparecem em questão de horas ou dias. Seu cérebro literalmente poda essas conexões como se fossem galhos mortos de uma árvore. Isso significa que aprender sem aplicar é praticamente inútil. O conhecimento só se torna parte de você quando você faz algo com ele. Então, quando você assiste este vídeo e aprende sobre neuroplasticidade, sobre reprogramação mental,
sobre transformação pessoal, você está criando novas conexões neurais. Mas se você apenas assistir e não fizer nada com essa informação, se você não modificar seus comportamentos, se você não aplicar esses princípios na sua vida diária, essas conexões vão desaparecer e você voltará a ser exatamente quem era antes. Entende a importância disso? O verdadeiro aprendizado acontece quando você transforma conhecimento em experiência. Deixa eu explicar como isso funciona. Conhecimento é para a mente. Você lê um livro, assiste um vídeo, vai a uma palestra e sua mente compreende algo intelectualmente. Mas experiência é para o corpo. Quando você realmente vive algo, quando você pratica, quando você age de acordo com aquele conhecimento, seu corpo aprende emocionalmente. Imagine que você está estudando sobre gratidão. Você pode ler 10 livros sobre o poder da gratidão e entender perfeitamente o conceito intelectualmente. Mas até que você realmente sinta gratidão, até que essa emoção percorra seu corpo, até que você experimente aquele estado de apreciação profunda, você não incorporou esse conhecimento. E incorporar significa tornar algo parte do seu corpo, literalmente. Quando você combina uma intenção clara com uma emoção elevada, algo extraordinário acontece. Seu cérebro começa a criar novas substâncias químicas. Essas substâncias são chamadas de neurotransmissores e neuropeptídeos, e elas viajam pelo seu corpo sinalizando novos genes. Sim, você está literalmente modificando sua expressão genética através dos seus pensamentos e emoções. Isso é epigenética e está transformando completamente nossa compreensão sobre o que é possível para o ser humano. Mas a chave aqui é a repetição. Se você fez algo uma vez, significa que você pode fazer de novo. E se você pode repetir uma experiência várias vezes, você está condicionando neurobiologicamente sua mente e seu corpo a trabalharem juntos. Eventualmente, seu corpo sabe fazer aquilo tão bem quanto sua mente. E quando isso acontece, aquilo se torna automático, instintivo, parte de quem você é. Você nem precisa mais pensar conscientemente sobre isso. Pense em dirigir um carro. No começo, você tinha que pensar em cada movimento: o pedal, a marcha, o volante, os espelhos. Era difícil e exigia toda a sua concentração. Mas agora, você provavelmente dirige sem nem pensar, conversando, ouvindo música, planejando o dia. Isso aconteceu porque você repetiu tanto que seu corpo memorizou todo o processo. Isso é maestria. E você pode aplicar exatamente o mesmo princípio para qualquer área da sua vida. Mas vamos ao ponto crucial que a maioria das pessoas não entende. A grande maioria das suas ações diárias não são escolhas conscientes. Você acha que está no controle, mas não está. Estudos mostram que até os 35 anos de idade, 95% de quem você é já se tornou um conjunto memorizado de pensamentos automáticos, comportamentos habituais e reações emocionais. 95%. Isso significa que apenas 5% de você é consciente, enquanto 95% opera no piloto automático. Você acorda toda manhã no mesmo lado da cama, no mesmo horário. Você pega o celular e verifica as mesmas redes sociais na mesma ordem. Você toma café da mesma maneira, escova os dentes com os mesmos movimentos, dirige para o trabalho pela mesma rota, interage com as mesmas pessoas que acionam as mesmas reações emocionais em você. Você compra os mesmos alimentos no supermercado, faz o mesmo tipo de exercício, assiste os mesmos tipos de programas e depois se pergunta por que sua vida não muda. Seu corpo está programado para um futuro previsível, baseado em tudo que você fez no passado. E se você continuar fazendo isso por 10, 20, 30 anos, você está caminhando para um destino genético determinado pela repetição. Você está literalmente criando seu futuro a partir dos resíduos do seu passado. E aqui está a parte que realmente vai fazer você pensar.
Você não está sendo definido por uma visão de futuro. Você está sendo definido pelas memórias do passado. Todo dia, quando você acorda e busca aquela sensação familiar de ser você mesmo, você está reconectando com emoções que são, na verdade, registros do passado. Porque emoções são produtos de experiências passadas. Se essas emoções estão dirigindo seus pensamentos e você não consegue pensar além de como você se sente, então você está vivendo completamente no passado. E se você acredita que seus pensamentos criam sua realidade, você vai continuar recriando a mesma vida repetidamente. Pense nas pessoas na sua vida. Seu chefe, seus colegas de trabalho, seus familiares, até aquela pessoa que você não gosta. Você tem uma rede neurológica para cada uma delas no seu cérebro, e cada vez que você vê essas pessoas, você não está realmente as vendo como elas são naquele momento. Você está acessando a memória delas, a experiência passada que você teve com elas, e sentindo as mesmas emoções associadas a elas. Você está preso em um loop temporal, revivendo o passado como se fosse o presente. E aqui está algo ainda mais profundo. Muitas pessoas usam as condições negativas em suas vidas para reafirmar seu vício emocional. Elas precisam do emprego ruim, do relacionamento difícil, das circunstâncias desafiadoras, porque precisam sentir aquelas emoções familiares. É um vício. Seu corpo se tornou viciado nas substâncias químicas do estresse, da raiva, da tristeza, da frustração. E mesmo que conscientemente você diga que quer mudar, inconscientemente seu corpo está clamando por essas substâncias químicas familiares. Agora vamos falar sobre estresse, porque isso é fundamental. Existem 3 tipos de estresse: físico, químico e emocional. Estresse físico vem de traumas, acidentes, lesões. Estresse químico vem de vírus, bactérias, toxinas, desequilíbrios hormonais. E estresse emocional vem de todas as pressões da vida moderna: dívidas, problemas familiares, pressão no trabalho, preocupações constantes. Todos esses tipos de estresse tiram seu cérebro e corpo do equilíbrio. Quando você está sob estresse, seu corpo ativa o sistema nervoso simpático, também conhecido como resposta de luta ou fuga. Isso é útil em situações de emergência real. Se você está sendo perseguido por um perigo, você precisa de toda aquela energia mobilizada para sobreviver. O problema é que nós, seres humanos modernos, ativamos essa resposta de emergência constantemente por coisas que nem são ameaças reais à nossa sobrevivência. Um e-mail agressivo, uma discussão no trânsito, uma crítica no trabalho. E o que acontece quando você mantém seu corpo em estado de emergência crônica? Toda a energia do seu corpo é direcionada para os sistemas de sobrevivência. Não sobra energia para crescimento, para reparo, para cura, para criação. Seu sistema imunológico fica comprometido, sua capacidade de pensar claramente diminui, e você fica preso em um estado de sobrevivência constante. Aqui está o dado mais impressionante: 70% das pessoas no mundo ocidental vivem em estresse crônico. Isso significa que a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo em um estado químico de sobrevivência. E quando você está em sobrevivência, você se torna materialista. Você acredita que o mundo exterior é mais real que seu mundo interior. Você se identifica com seu corpo, com suas posses, com as pessoas na sua vida, com o tempo. Você se torna escravo das 3 dimensões e da linha do tempo. E aqui está a verdade mais libertadora que vou te contar. Você pode mudar tudo isso, mas para mudar, você precisa ir além do seu ambiente. Você precisa ser maior que as circunstâncias da sua vida. Você precisa se tornar maior que as condições no seu mundo. E todas as grandes pessoas da história já sabiam disso.
Elas eram definidas por uma visão de futuro, não pelas memórias do passado. Elas estavam tão possuídas por essa visão do futuro que começaram a viver como se aquela realidade futura já estivesse acontecendo no presente. Elas não podiam ver, cheirar, tocar ou ouvir essa realidade ainda, mas para elas aquilo estava vivo na mente. E aqui está a pergunta fundamental que define tudo. Você consegue acreditar em um futuro que ainda não pode experimentar com seus sentidos, mas que você já pensou tanto que seu cérebro mudou para parecer que a experiência já aconteceu? A neurociência mais recente diz que isso é absolutamente possível. Você pode mudar seu cérebro apenas pensando. Você pode selecionar um potencial futuro que já existe no campo quântico. E quantos potenciais existem nesse campo? Infinitos. Literalmente infinitos. Você pode escolher qualquer um deles. E então vem a parte mais poderosa. Você pode ensinar seu corpo emocionalmente como será esse futuro antes mesmo dele se manifestar fisicamente. Para os materialistas, isso parece loucura. Por que você se sentiria grato antes de receber algo? Por que você se sentiria abundante antes de ter dinheiro? Por que você se sentiria amado antes de estar em um relacionamento? Mas quando você entende que a emoção é o que sinaliza o gene, que é a emoção elevada combinada com uma intenção clara que prepara seu corpo biologicamente para o evento futuro, tudo muda. Você não vai mais esperar pela sua cura para se sentir curado. Você não vai esperar pelo sucesso para se sentir empoderado. Você não vai esperar pela abundância para se sentir próspero. Você não vai esperar pelo relacionamento perfeito para se sentir amor. Isso é o velho modelo de realidade, onde algo externo precisa mudar para você se sentir diferente internamente. Isso é causa e efeito newtoniano. O novo modelo, o modelo quântico, é causar um efeito. Isso significa que no momento em que você começa a se sentir completo, você começa a se curar. No momento em que você se sente empoderado, você está caminhando para o seu sucesso. No momento em que você se sente em admiração pela vida, você está prestes a ter uma experiência mística. No momento em que você se sente tão digno, sua abundância está a caminho. No momento em que você está em amor consigo mesmo e com a vida, você cria um equivalente a esse amor. E quando você combina uma intenção clara com uma emoção elevada todos os dias, seu cérebro e seu corpo se movem de viver no passado para viver no futuro. Você cruza aquele rio da mudança, e quando você chega do outro lado, novas experiências, novas oportunidades e novos eventos estarão lá esperando por você. Mas aqui está o desafio. Quando você decide mudar, quando você decide parar de ser a mesma pessoa, seu corpo vai resistir. Por quê? Porque seu corpo foi condicionado a ser a mente. Ele está viciado naquelas substâncias químicas familiares. Então, quando você para de criar aqueles pensamentos, comportamentos e emoções habituais, você quebra a continuidade química. E seu corpo começa a mandar sinais de volta para o cérebro, influenciando seus pensamentos. De repente, você começa a ouvir vozes na sua cabeça, vozes que dizem: comece amanhã, hoje não é um bom dia. Algo está errado com você. É culpa da sua mãe, é culpa do seu ex, é culpa do seu chefe. Isso não parece certo. E o que parece certo? O familiar. Sofrer parece certo porque é familiar. E se você responde a esses pensamentos como se fossem verdadeiros, você cai de volta no mesmo ciclo. Mas se você entende que isso é apenas seu corpo clamando pela química familiar, você pode atravessar esse desconforto. Você pode entrar no desconhecido. E esse desconhecido é desconfortável. Há incerteza. Você não consegue prever o próximo momento. Mas é exatamente nesse vazio, nesse espaço entre o velho eu e o novo eu, que a magia acontece. Esse é o lugar da criação. E aqui está o princípio mais importante de todos. A melhor forma de prever seu futuro é criá-lo.
não a partir do conhecido, mas a partir do desconhecido. Que pensamentos você quer ativar no seu cérebro? Que comportamentos você pode demonstrar hoje que sejam evidência da pessoa que você quer se tornar? E que emoção você pode cultivar agora que seja equivalente ao seu futuro desejado? Quando você faz isso, quando você cria evidência física no seu cérebro e corpo de que o evento já aconteceu, o universo precisa trazer aquela experiência até você, e ela vai vir de uma forma que você menos espera. Por quê? Porque se você pudesse prever exatamente como ia acontecer, não seria nada novo, seria o conhecido. Tem que te surpreender, tem que te pegar desprevenido. E tem que não deixar dúvida de que o que você fez dentro de você produziu um efeito fora de você. E quando você consegue correlacionar as mudanças que você fez internamente com os efeitos que você produziu externamente, você vai prestar atenção no que fez. E vai fazer de novo, e de novo, e de novo, até que isso se torne quem você é. Não há uma pessoa neste mundo que seja especial demais para ser excluída desse fenômeno. Todos nós somos criadores. Agora, deixa eu te dar um exemplo prático de como aplicar isso. Imagine que você tem um conflito com alguém no trabalho. Alguém que te traiu, que falou mal de você, que conseguiu uma promoção que deveria ser sua. Você fica sabendo que vai encontrar essa pessoa em um evento. Imediatamente, você se senta e começa a ensaiar mentalmente como vai confrontar essa pessoa, como vai se vingar, como vai deixar ela desconfortável. Mas então, você se lembra do que aprendeu. Você se lembra que precisa ver a si mesmo nela. Você precisa se manter presente. Você precisa ver as melhores qualidades dela. E você começa a pensar sobre isso. Você começa a ativar redes neurais diferentes no seu cérebro e algo incrível acontece. Você se coloca mentalmente naquela cena futura. Você ensaia como vai agir, você revisa, planeja suas ações, e conforme você faz esse ensaio mental repetidamente, você está instalando o hardware neurológico no seu cérebro. Você está criando os circuitos que vai usar quando chegar naquela situação real. Seu cérebro não é mais um registro do passado, agora é um mapa para o futuro. E quando você chega naquele evento e age exatamente como ensaiou, quando você perdoa aquela pessoa, quando você age com compaixão, algo extraordinário acontece. Você sente o amor, você sente a compaixão. Você abre seu coração e experimenta uma emoção elevada. E naquele momento, você está incorporando aquela filosofia. Você não está apenas sabendo sobre perdão, você é o perdão. E se você fez isso uma vez, pode fazer de novo, e de novo, até que você condicione neurobiologicamente sua mente e corpo a se tornarem compaixão. E então, nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhuma situação no seu ambiente externo vai conseguir te tirar daquele estado interno. Mas a maioria das pessoas faz o oposto. Elas têm experiências na vida e as emoções intensas dessas experiências as marcam. Quanto mais intensa a emoção, mais atenção elas dão ao que causou aquilo no ambiente externo. E isso cria uma memória. O cérebro tira uma fotografia. E essa memória define quem elas são a partir daquele momento. Se você mantém a mesma reação emocional por horas ou dias, isso é chamado de humor. Se você mantém por semanas ou meses, é chamado de temperamento. Se você mantém por anos, isso se torna um traço de personalidade. E a personalidade das pessoas é definida pelo passado. Elas carregam suas emoções como se fossem crachás de identidade. Mas essas emoções são apenas resíduos do passado. E quando essas emoções estão dirigindo os pensamentos, quando o medo, a insegurança, a raiva, o ressentimento estão ativando os mesmos circuitos no cérebro que produzem mais das mesmas substâncias químicas, a pessoa fica presa em um loop, pensando e sentindo, sentindo e pensando. E o corpo, como a mente inconsciente, não sabe a diferença entre uma experiência real e uma emoção que você cria só pelo pensamento.
Então o corpo acredita que está vivendo na mesma experiência do passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E essa repetição sinaliza o mesmo gene da mesma forma. E, eventualmente, aquele gene começa a se desgastar e o corpo começa a entrar em colapso. Doenças começam a aparecer. Não por azar, mas porque você tem sinalizado biologicamente seu corpo para a doença através dos seus pensamentos e emoções crônicos. Então, como você pensa e como você sente, cria seu estado de ser. Pensamentos são a linguagem do cérebro. Sentimentos são a linguagem do corpo. E a combinação de ambos é seu estado de ser. Se você está pensando pensamentos de indignidade e sentindo-se indigno, seu cérebro está monitorando como o corpo está se sentindo e vai gerar mais pensamentos correspondentes, o que vai fazer você se sentir ainda mais indigno, o que vai criar mais pensamentos. E eventualmente você vai dizer, eu sou indigno. E quando você comanda eu sou, você está comandando sua mente e corpo para um destino. Então, para mudar, você precisa ser maior que seu corpo. Você precisa ser maior que as circunstâncias que você criou biologicamente dentro de você. E isso significa que quando seu corpo está clamando por aquelas substâncias químicas familiares, quando ele está dizendo, volte para o velho eu, você precisa dizer não. Eu não sou mais essa pessoa. E você precisa ensinar seu corpo uma nova emoção. Você precisa ensinar seu corpo como é o futuro antes dele chegar. E aqui está onde a meditação entra. Meditação não é apenas sentar de olhos fechados e esvaziar a mente, embora isso seja parte do processo. Meditação é o ato de se tornar familiar com seus pensamentos inconscientes, seus comportamentos automáticos e suas reações emocionais. É observar a si mesmo. E quando você está observando, você não é mais o programa. Você é a consciência observando o programa. E por causa do tamanho do seu lobo frontal, que é 40% do seu cérebro inteiro, você tem a capacidade de prestar atenção em quem você tem sido e modificar seus comportamentos. Você pode evoluir. E quando você medita corretamente, quando você para de ser alguém, para de ser algo, para de estar em algum lugar ou em algum tempo, você se torna pura consciência. E é nesse estado que você pode entrar no campo quântico. Você não pode entrar nesse campo como um alguém. Você tem que ir como um ninguém. E quando você faz isso, quando você vai de alguém para ninguém para todo mundo, de algo para nada para tudo, de algum lugar para nenhum lugar para todo lugar, de algum tempo para nenhum tempo para todo tempo, você tem a capacidade de criar. Medimos isso milhares de vezes em scanners cerebrais funcionais. Quando a pessoa atinge aquele ponto de rendição ao momento presente, quando ela está verdadeiramente no agora, sem pensar no passado ou futuro, começamos a ver downloads chegando direto no sistema nervoso. A parte frontal do cérebro começa a sincronizar com a parte de trás. O lado direito sincroniza com o esquerdo. O cérebro entra em um estado de coerência total. E quando o cérebro está coerente, você está coerente. Quando o seu cérebro está funcionando certo, você está funcionando certo. Toda aquela energia que estava dispersa em diferentes circuitos neurais começa a se unificar. E essa energia sobe para o coração. E o coração começa a bater de forma rítmica e coerente. Ele cria um campo magnético mensurável ao redor do seu corpo que pode chegar a 9 metros de largura. E toda energia é frequência. E toda frequência carrega informação. Quando você coloca sua intenção, seu pensamento, nessa energia, você está transmitindo uma assinatura eletromagnética completamente nova para o campo quântico. E seja lá o que você transmitir para esse campo, é o seu experimento com o destino. Pensamentos são a carga elétrica. Sentimentos são a carga magnética.
E juntos eles criam um sinal eletromagnético que influencia cada átomo na sua vida. O pensamento envia o sinal. O sentimento atrai o evento de volta. E naquele momento elegante, quando o cérebro está em estado de totalidade e a energia atinge o coração, você pode literalmente ver lágrimas de alegria no rosto da pessoa. Ela está conectada com a inteligência divina que está dando vida a ela, que está mantendo o coração batendo, que está fazendo a digestão acontecer. A mente consciente se unifica com o sistema nervoso autônomo. E conforme a consciência dessa pessoa se funde com a consciência do campo quântico, com aquela inteligência objetiva, um amor inteligente e uma inteligência amorosa, algo muda nela permanentemente. E quando ela volta aos seus sentidos, ela traz um pedaço daquilo com ela. E ela se torna mais parecida com aquilo, mais amorosa, mais generosa, mais consciente, mais presente. A natureza daquilo se torna a natureza dela, a mente daquilo se torna a mente dela, e ela vai de egoísta para altruísta. Porque ela se sente tão completa, tão satisfeita, tão inteira, que é impossível querer. Como você pode querer quando você está completo? E esse é o estado natural do ser. E quando você se sente tão completo que você não quer mais nada, é aí que a mágica acontece. Porque você não está mais criando a partir da falta, da carência, da polaridade. Você já é aquilo. E esse é o seu direito de nascença. Fizemos estudos com 120 pessoas em um evento de 5 dias. Medimos os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e os níveis de imunoglobulina A, que é a defesa primária contra bactérias e vírus. Conforme o estresse sobe, a imunidade desce. Ensinamos essas pessoas a abrir o coração e sustentar gratidão, apreciação, cuidado, gentileza e amor por apenas 10 minutos, 2 ou 3 vezes por dia. No final de 5 dias, os níveis de cortisol caíram 3 desvios padrão. Os níveis de imunoglobulina A subiram de 51,5 para 83. História científica. Em 5 dias, eles começaram a regular genes novos, e eles não eram monges budistas, não eram freiras com 40 anos de devoção, não eram rabinos cabalísticos, eram pessoas comuns, exatamente como você. 10 minutos de gratidão por dia é melhor que qualquer vacina. E quando você junta tudo isso e percebe que você tem ao seu alcance todas as ferramentas para criar a vida que deseja, tudo muda. Você só precisa tirar um tempo da sua vida ocupada todos os dias para se tornar familiar com seus pensamentos inconscientes, seus comportamentos automáticos e seus estados emocionais. Isso é exatamente o que a palavra meditação significa: tornar-se familiar com. E conforme você começa a pensar sobre uma forma melhor de pensar, você ativa e conecta novos circuitos no seu cérebro. Conforme você planeja e ensaia como vai agir em um dia, você instala o hardware neurológico. E se você cultiva uma emoção elevada todos os dias e continua combinando isso com uma intenção clara, eventualmente aquela emoção elevada vai se tornar familiar para você. O processo de mudança é desaprender e reaprender. É quebrar o hábito do velho eu e reinventar o novo eu. É podar conexões sinápticas e brotar novas conexões. É desconectar e reconectar. É perder sua mente e criar uma nova. É mudar sua energia da familiar energia do passado para a energia de um novo futuro. E pessoas comuns ao redor do mundo estão fazendo isso. Existe um conceito na ciência que eu amo, chamado emergência. Você já viu um bando de pássaros virando todos na mesma direção ao mesmo tempo? Ou um cardume de peixes se movendo em perfeita sincronia? Todos pensam que há um líder que todos estão seguindo, mas não há líder. Todos estão liderando. Todos estão conectados como uma mente, um nível de consciência, e todos estão se comportando da mesma forma. E se todo mundo está liderando,
Você não pode simplesmente eliminar todo mundo. A vinda dessa nova era é que uma nova consciência precisa emergir. E você é a pessoa que você estava esperando. Se você está trabalhando no seu medo e ansiedade, e alguém está trabalhando na sua raiva e amargura, e todo mundo está superando a si mesmo, saindo de um estado limitado de consciência para um estado elevado de consciência, e todos nós estamos nos comportando de formas altruístas, nós criamos uma nova consciência, e essa nova espécie de seres humanos emerge. Pegamos uma comunidade de 750 pessoas e fizemos com que elevassem sua energia. 70 pessoas na primeira fileira estavam usando monitores cardíacos, e tudo que elas fizeram foi receber. Todo mundo na sala enviou a intenção naquela emoção elevada para o maior bem daquelas pessoas. E 90% delas entraram em coerência cardíaca no exato mesmo momento, na exata mesma meditação, no exato mesmo dia. Estamos unidos por um campo invisível de energia que cria comunidade. E são essas emoções elevadas de gratidão e amor que nos unificam. E tudo no mundo está nos lembrando de nos tornarmos separados e egoístas, nos fazendo sentir falta, indignidade, preconceito ou competitividade. Mas quando você supera esses estados emocionais que te mantêm ancorado ao passado, o efeito colateral disso é chamado sabedoria. E eu posso te dizer por experiência, quando o invisível começa a acontecer na sua vida, quando coisas começam a aparecer do nada porque você as criou do nada, quando algo aparece do nada porque você criou do nada, quando acontece em nenhum tempo porque você criou em nenhum tempo, e você se pergunta: isso é estranho ou é Deus? Você vai olhar para trás para a sua vida inteira e não vai querer mudar uma única coisa do seu passado, porque tudo te trouxe até esse momento presente. E esse é o momento em que o passado não existe mais, e a emoção daquela experiência deve te inspirar a criar sua próxima experiência. E isso se chama evolução. Se você chegou até aqui, você está pronto para a transformação. Agora é sua vez de aplicar isso. Então eu te convido, se inscreva no canal para receber mais conteúdo transformador baseado em ciência e espiritualidade. Deixe seu like neste vídeo se ele agregou valor para você. E mais importante, comece hoje mesmo a aplicar pelo menos um desses princípios na sua vida. Lembre-se, conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. A verdadeira transformação acontece quando você age. Nos vemos no próximo vídeo.